Tem coisa nova por aí. Já ouviu esse louvor? Muitas das vezes nós estamos semeando, orando, e a gente não sabe explicar, mas a gente percebe que alguma coisa mudou. A gente já não é mais a mesma pessoa, a gente percebe que as coisas à nossa volta, tá tomando uma nova forma. Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Bem-vindo ao nosso devocional Cálice de Integridade. E nós estamos essa semana falando sobre um tema muito especial. As sementes divinas estão me mudando? E eu pergunto a você, as sementes divinas estão te mudando? A gente está falando de processo de transformação e do que a gente vem fazendo com as sementes. Nós estamos falando sobre a palavra de Deus, sobre muitas das vezes que o inimigo nos rouba a palavra do Senhor. E o intuito da mensagem de hoje é fazer você perceber que por mais que a gente não esteja numa profunda evolução, alguma coisa está acontecendo. Muitas das vezes nós não percebemos, mas a gente está vivendo algo diferente. Tem coisa nova por aí. Já ouviu esse louvor? Muitas das vezes nós estamos semeando, orando, e a gente não sabe explicar, mas a gente percebe que alguma coisa mudou. A gente já não é mais a mesma pessoa, a gente percebe que as coisas à nossa volta, tá tomando uma nova forma. A gente ainda não entende. Parece que algumas coisas estão meio bagunçadas, mas isso está sendo transformado. E tudo isso acontece porque essas sementes divinas, elas estão gerando frutos na nossa vida, dentro de nós e ao nosso redor. Eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Eu quero falar um pouquinho sobre esse comportamento, porque muitas das vezes, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. A minha mensagem, ela é uma mensagem de convite ao arrependimento. Eu já conversei muito com Deus sobre isso e parece que a minha mente, ela tem essa visão, esse loop, o convite ao arrependimento. Eu já ouvi algumas pessoas falarem comigo, algumas pessoas falarem assim: nossa, mas a sua mensagem geralmente não consola, né? Você parece às vezes que enfatiza assim, né? Essa questão de pecado. Pois é, gente, eu sou bem parecida com o profeta Jeremias. Eu falo de arrependimento porque é o que Deus coloca em meu coração. Mas eu sempre oro para que Deus ele me ajude a ser alguém que traz uma instrução com amor. Porque eu precisei de muita misericórdia de Deus. Mas a mensagem de hoje, por que eu tô falando isso? Porque a mensagem de hoje não é sobre pecado, mas é sobre quando a gente está conseguindo sentir o sabor dos frutos que estamos plantando, sabe? Gente, quando a gente não vê uma profunda evolução, mas a gente percebe que tem uma mudança, então, isso se dá através de alguns comportamentos que acontecem com a gente. Eu quero te mostrar o ponto positivo de tudo isso. Eu quero te mostrar aquilo que está acontecendo nos bastidores que você não está vendo. Quando Deus está trabalhando ao seu favor. Sabe, às vezes a gente está ali se dedicando, a gente ora, mas, sabe, Deus não respondeu a oração, a gente não está vendo nada acontecendo, mas Deus está lá no mundo espiritual, dando ordem aos anjos. E às vezes Ele está dando ordem aos anjos não somente para te proteger, mas para te guiar também. Às vezes você está ali e está, sabe, com alguma dificuldade, e aí Ele traz uma pessoa, uma situação, uma instrução para trazer clareza e entendimento, e aí você começa a deslanchar. Mas aí, às vezes a gente está tão distraído que a gente não percebe que é Deus agindo na nossa vida. O inimigo age, mas Deus também age. Eu quero mostrar para você uma nova ótica, a ótica por trás, muitas das vezes, daquilo que a gente não percebe que Deus faz na nossa vida. Às vezes a gente não percebe que Deus está abrindo os nossos olhos. Nós estamos começando a ver diferente. Deus está nos dando discernimento, então nós estamos adquirindo uma nova postura. Sabe quando Deus está nos fortalecendo? Você olha para uma coisa assim e aquilo já não te abala mais como antes. Antigamente você esperneava, você chorava, você sofria. Hoje você já olha e fala, mas vai dar certo. Eu creio que Deus vai me ajudar. Eu tenho fé que isso vai mudar.
e você já adota uma nova postura, porque às vezes as pessoas pensam que é uma bobagem falar isso. Gente, só o fato de você reagir a uma circunstância difícil falando que as coisas vão dar certo, isso já é uma prova de que você está sendo fortalecido em fé e perseverança, que você já está sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, isso já é uma prova que está havendo uma mudança na sua postura, que antigamente você murmurava, reclamava, mas hoje não. Hoje você olha e fala, não, eu creio, eu tenho fé, Deus está transformando, Deus está mudando e vai dar certo. E aí a gente precisa ver que Deus ele nos concede graça. Quando a gente ora, ele nos concede graça. Eu tô falando isso para você começar a ver a sua volta. Dá uma olhadinha nesses frutos que estão surgindo. Comece a ver, sabe, Deus agindo na sua vida e através dela. Coisinha simples, sabe? Deixa o Espírito Santo te mostrar. Às vezes a gente tá tão distraído na rotina, nas coisas, que a gente não percebe o clean de Deus. O que é o clean de Deus? É aquele sinalzinho simples, porque Deus ele tá nos detalhes. E aí ele faz uma coisinha que você fala, foi Deus. Foi Deus. Eu precisava disso e foi Deus. É o fruto sendo gerado daquilo que você vem fazendo. E como é que se dá esse fruto, Nara? Como é que Deus ele começa a me conduzir a essa transformação, a direção do propósito? Através do seu comportamento. Qual comportamento? Você agora está, sabe, nutrindo uma vida espiritual. Você agora está se esforçando em oração. Você agora está aprendendo mais da palavra e está aplicando. As coisas estão sendo mudadas na sua vida. E esses frutos estão começando a trazer novas consequências. Ou seja, você está sendo fortalecido na fé. Você está aumentando a sua comunhão. Você está começando a sentir prazer naquilo que antes você não sentia. Sabe quando você orava e lia a palavra de Deus muitas das vezes meio que forçado, porque você não conseguia entender e você não viu o resultado, então você fazia, mas você falava, por que outras pessoas recebem, veem ou não? Pois é, isso vai mudando conforme você vai perseverando, conforme você vai aumentando a sua comunhão, você vai vendo. O intuito dessa mensagem hoje é convidar você a perceber os sinais de Deus, o mover de Deus nessas sementes. O nosso tema qual que é dessa semana? As sementes divinas estão me mudando? E a resposta nesse vídeo é sim, elas estão. Porque às vezes você pode ter ouvido as mensagens anteriores e pode ter interpretado que não está te mudando. Mas eu quero dizer para você que acontece cada uma daquelas circunstâncias com a gente. Infelizmente, nós passamos como se fosse degrau, sabe? A gente tivesse que subir cada degrau daquele ali. O inimigo rouba, o inimigo distrai, a gente se preocupa, enfim, acontecem coisas. Mas, no final das contas, a mudança também está acontecendo, o fruto também está sendo gerado. O que a gente precisa, na realidade, é perseverar. E aí, eu preciso que você comece a buscar essa postura de gratidão. Ou seja, comece a perceber que Deus está te transformando. Comece a sentir gratidão por estar sendo transformado pelo Espírito Santo. Lembra, a transformação é de glória em glória, é o Espírito Santo que vai nos conduzindo, a reflexão, o arrependimento, a transformação. É necessário que a gente consiga, sabe, enxergar também o lado positivo. E Nara, você só me convida ao arrependimento. Eu convido sim, mas eu te convido com muito amor, que é pra gente chegar nessa parte agora, de ver os frutos. Porque o fruto do arrependimento ele é saboroso, porque ele transforma as nossas vidas. Não é algo negativo, talvez desconfortável, mas não negativo. E agora eu quero ir com você para uma passagem que fala disso que a gente está conversando aqui, que é a transformação. Quando a semente divina começa a gerar em nós as mudanças. E continuando lá naquele texto que a gente já falou essa semana, que é sobre a parábola do semeador, que Jesus fala do lavrador que saiu para semear. Agora a gente vai ler no capítulo 13, o versículo 8, que diz o seguinte: ainda outras sementes, caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. E aí no 13 e 23 ele dá a explicação, que ele diz assim: e as que caíram em solo fértil representam as pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Aí você fala assim: Inara,
Mas você falou nos vídeos anteriores que eu não estava entendendo e eu realmente concordo que eu não estava entendendo e, escuta, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa balança, ela tem duas medidas. A gente precisa ter equilíbrio na nossa ótica. Precisamos perceber aonde ainda estamos falhando e negligenciando, mas não podemos deixar de reconhecer a nossa evolução. Esse é o processo. O processo, quando a gente começa a amadurecer, a gente começa a entender que vai ter altos e baixos, mas que a nossa ótica, ela precisa ser perseverante, ou seja, precisamos enxergar a transformação, por menor que ela seja. Às vezes você não teve uma profunda transformação, às vezes você não está ainda do jeito que você deseja, você ainda não solucionou aquela área da sua vida que você quer solucionar, você ainda não alcançou uma profunda revelação ou comunhão com o Espírito Santo, mas você está subindo, você já não está no jeito que você estava, acomodado, parado, estagnado, no meio de um conflito interno, de um conflito espiritual, de uma opressão. Não, você não está mais lá, você está caminhando para frente, as coisas estão evoluindo, as coisas estão clareando. E é isso que você precisa perceber, é assim que você precisa se posicionar, porque muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, o inimigo ele quer fazer você acreditar que não está fluindo. Ele quer fazer você acreditar que não vale a pena. Já foi falado isso em outros vídeos. Mas esse vídeo tem o intuito de falar para você que quando a semente cai em solo fértil, ela produz frutos de 60, 100, muitas vezes mais. Não deixe o inimigo fazer com que você não perceba as mudanças que já estão acontecendo. É um equilíbrio, é uma balança, algumas coisas a gente vai ter que corrigir, mas outras a gente precisa buscar enxergar. Olha, eu quero finalizar essa mensagem compartilhando com você uma passagem que está em João 15, do 1 ao 4, que diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Olha o que Jesus fala pra gente. Você já começou a transformação, sabe? Você já começou a aplicar, você já está começando essa evolução. Essas sementes já estão começando a brotar. Mas que para que dê frutos, vocês precisam permanecer em mim. Jesus está falando, não adianta adotar uma postura na qual, muitas das vezes, a gente fala, agora eu já fiz uns devocionais com a Inara, eu já orei bastante, então já fiz a minha parte, e começa a negligenciar de novo. Não, a gente precisa permanecer em Cristo, a gente precisa permanecer em Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o único que nos leva para a direção certa. Então nós não podemos em momento nenhum negligenciar isso. E perceba outra coisa que ele fala aqui, ele fala, olha, todo aquele que dá fruto é podado, ou seja, quando a gente começa a dar fruto, Jesus ele começa a se alegrar, então ele fala, bom, então eu preciso podar, continuar tirando aquilo que não serve, que não tá bom, para que possa gerar mais frutos. Então esse processo ele é constante, o Senhor está dizendo, olha, você está indo bem, sabe, eu estou me alegrando com os seus esforços, eu estou vendo que você está perseverando, então agora eu quero continuar, mas permaneça em mim, não pare. Agora é o momento de você fortalecer, de você pegar impulso, sabe? Quando você está, você está aquecido, está fortalecido, não deixe isso esfriar, sabe? Continue, fortaleça, porque agora será o momento de gerar mais frutos, frutos maiores. E aí Jesus fala o quê? Que a gente precisa permanecer nele. Por quê? Se a gente não permanecer nele, nós não somos capazes de produzir essa transformação, esses frutos. Ele fala, olha, aqueles que eu vou até ler para você, que está escrito aqui, ó, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Então a gente não pode em nenhum momento achar, agora eu tô bom, agora eu consegui melhorar, algumas coisas evoluíram na minha vida, então eu não preciso mais continuar. Não, isso aqui é algo como o nosso oxigênio, nós precisamos para o resto da nossa vida, não dá para abrir mão. Então que a gente possa entender
que essas sementes elas vão gerar mudança na nossa vida sim. Se a gente continuar praticando, se a gente continuar colhendo e plantando novos frutos, se a gente continuar permitindo que Jesus limpe, sabe? Que Ele continue limpando e nos transformando e que a gente continue e permaneça na presença dEle. E aí você pode dizer, mas Inara, então é só eu continuar orando, é só eu continuar... Isso, você vai continuar fazendo isso, perseverando. Continue orando, continue regando as sementes, sabe? O que é regar a semente? Continue estudando a palavra de Deus, sabe? Busque aprender mais, se aproxime de pessoas que estão na mesma fé que você, que edificam, né? Que professam a mesma fé, para que isso possa te ajudar a crescer mais, para que isso possa produzir mais frutos na sua vida. E agora eu vou colocar as perguntinhas aqui na tela. Se você já tem, bom, você já sabe. Eu sugiro que você faça essas perguntinhas aí, esse exercício aí, na palavra de João 15, do 1 ao 4. É muito válido porque Jesus está falando sobre a gente permanecer nele. E isso é uma coisa muito importante, a gente pode extrair dessa palavra grandes coisas. Ele está falando de permanecer, ou seja, ele está falando de se fortalecer, de avançar, de seguir rumo ao propósito. Ele está falando, eu tenho mais para você, eu tenho muito mais, sabe? Essa mudança, transformação. Ele fala, o que ele fala? Transformai o vosso entendimento. Não, transformai a vossa mente pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha aí, ele está falando, para que você experimente a minha boa, perfeita e agradável vontade. Então que a gente possa continuar de glória em glória, insistindo, persistindo, orando, para que o Espírito Santo nos fortaleça, nos ajude e assim a gente possa verdadeiramente produzir frutos, permanecendo em Cristo. Eu vou ficando por aqui, mas eu convido você a continuar os nossos devocionais de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã. Se você ainda não deixou sua curtida, deixe seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Você está no grupo da igreja, a mensagem pode edificar tanta gente. Compartilha no grupo da igreja, compartilha com suas amigas, com seus amigos, com seus parentes, posta no seu Facebook, deixa esse devocional alcançar mais vidas. Por que, Inara, você quer like? Não é porque eu quero like, é porque existem muitas pessoas que estão por aí perecendo, sofrendo. Sabe aquele sofrimento que você já teve, que eu já tive, que a gente se escondeu para ninguém ver, de tão triste que estava a nossa alma? Pois é, existem pessoas por aí passando por isso, e elas só passam por isso porque não conhecem a libertação que Jesus traz para a vida delas, não conhecem a salvação da palavra do Senhor. E é através de vídeos como esse que a gente alcança essas pessoas e ajuda elas a plantar novas sementes, colher novos frutos e receber a salvação eterna da parte de Deus. Tá bom? Então é isso, que a paz do nosso Senhor Jesus fique contigo e eu te espero aqui no nosso devocional Um Cálice de Integridade.